A Web TV Cobap tem a honra de entrevistar o deputado federal Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Deputado, o que o senhor acha da situação dos aposentados brasileiros? Uma situação muito triste, né? A realidade dos aposentados, aqueles que recebem mais de um mínimo, relegados a uma série de dispositivos, de projetos que nós temos hoje tramitando no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, que tratam da paridade, do reajuste do salário mínimo equiparado para aposentados e pensionistas ao reajuste dado a todos aqueles que recebem um mínimo, o fator previdenciário, o projeto de não desconto daqueles que já estão aposentados e pensionistas. Então, a gente tem muitos projetos que são de interesse da classe e que ficam aqui nessa discussão etérea entre Câmara e Senado e não chegam aos aposentados, que acabam sendo sacrificados num momento de muita dificuldade que o país atravessa. O senhor foi presidente da comissão especial que aprovou a emenda ao projeto 01 de 2007, que reajusta os benefícios previdenciários com o mesmo índice de reajuste do salário mínimo. O senhor acha que a Câmara dos Deputados vai aprovar esse projeto? Quando votado, eu tenho certeza que sim. Se nós tivéssemos a mesma agilidade que tivemos, graças a Deus, na comissão, como votamos a emenda que veio do Senado e conseguimos aprovar numa sessão, num dia, rapidamente, por unanimidade entre os membros da comissão, a gente sabe que essa, apesar de uma discussão que teria em plenário, não teria por parte da Câmara coragem de rejeição. Até porque esse último reajuste dado ao salário mínimo na base de 12,5% e a correção dado ao aposentado e pensionista que ganha mais de um mínimo na ordem de 5,8%, demonstra claramente a injustiça de que cada ano o aposentado e pensionista tem a perda, a cada 2 anos de um reajuste nesse porte, o aposentado e pensionista deixa de ganhar um mínimo e a totalidade dos 27 milhões de aposentados e pensionistas do Brasil, daqui a 5 anos estarão todos eles recebendo o equivalente ao mínimo. Então, a Câmara tem esse sentimento e se tiver a disposição de votarmos algo positivo, eu tenho certeza que nós vamos aprovar o projeto conforme saiu da Comissão Especial. A Cobap entende que a atual proposta da reforma tributária é prejudicial à Previdência Social, uma vez que ela praticamente elimina as fontes de custeio da Seguridade Social. Qual a sua posição em relação à proposta e o que deve ser feito para impedirmos a aprovação do projeto na Câmara? Primeiro, uma resposta rápida a respeito da questão da reforma tributária. Não vejo clima para que ela possa ser votada esse ano em cima de uma crise econômica e de alterações tão profundas em setores essenciais, como a questão da diminuição do recolhimento previdenciário, incluída na reforma tributária, que acabou sendo elaborada, vamos dizer, pelo setor produtivo do país, né? Não foi levado em consideração, por exemplo, que nós tivemos aí a prorrogação para os estados e municípios da dívida com o INSS. Não foi levado em consideração, por exemplo, que nós tivemos a anistia dada a ONGs ou CIPs do débito com o INSS, ONGs e OCIPs essas, inclusive, investigadas pela Polícia Federal. E ao não se fazer essa análise, diminuindo o repasse para o setor previdenciário dessas empresas, principalmente que acarretam e orientadas pelo setor empregador desse país, você prejudica não só a Previdência como um todo, aumenta o seu déficit e compromete o pagamento, vamos dizer, claramente dos aposentados e pensionistas. Então, eu acho que, não só pela crise econômica mundial, a gente tem pouca chance de votar essa matéria, e quando votada, claramente nós vamos, se ela vier com esse teor e com esse texto, nos manifestar contrariamente e trabalharmos pela rejeição dessa proposta. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto que extingue o fator previdenciário. Qual a sua posição em relação a esse projeto? Eu sou a favor do fim do fator previdenciário. Tive uma discussão esses dias recentemente com o setor de ensacadores no sul de Minas, ensacadores de café no sul de Minas, que estão passando por uma dificuldade tremenda, que além de ter uma aposentadoria especial, eles não têm a totalidade dos dias parados contados para efeito de aposentadoria. Então eles têm os dias úteis. Se o cidadão trabalhou 2 dias na semana, ele conta só 2 dias. O sábado e domingo, que é o descanso remunerado, o descanso que ele teria, não é contado para efeito de aposentadoria. Então a aposentadoria especial perde o seu efeito
perde o seu valor. O fator previdenciário, pela proposta do relator, que extingue essa regra nova de redução para cada ano não trabalhado pelo tempo de serviço com a idade, e agora ele propõe a soma dos dois, do tempo com a idade, para dar para a mulher 85 anos e para o homem 95, também não atende, porque cria uma dificuldade. O cidadão vai ter que ter 60 anos de idade e os mesmos 35 anos de trabalho para poder completar o fator que ele, para não ser incluído e ter o desconto do fator previdenciário. Portanto, o nosso sentimento, quando da votação, é contrário, votaria contra, pela rejeição, pelo fim do fator previdenciário, sem nenhum vínculo. Atingido o tempo de serviço, independente da idade, ele não pode ter redutor na sua aposentadoria, até porque a gente já tem a redução quando a correção do salário não é dada aos aposentados e pensionistas que ganham mais de um mínimo. O fator previdenciário já está na própria reajuste que é dado aos aposentados e pensionistas. Deputado, o senhor vem de um estado que tem vários municípios pequenos. Como o senhor vê a importância dos pagamentos dos benefícios previdenciários para a economia desses municípios? Olha, claramente de ressaltar que nós podemos verificar no início desse trimestre de 2009 que a crise realmente chegou no Brasil muito mais rapidamente do que poderíamos esperar. E muita gente foi exonerada, foi mandada embora, ficou desempregado. Ao acontecer isso, essas pessoas, filhos, noras, filhas e genros, voltaram para casa dos seus pais, que muitas vezes voltam para casa já trazendo o neto, o herdeiro já da segunda linha sucessória daquele que está aposentado e pensionista. Nesses pequenos municípios, e eu sou um deputado de Minas Gerais, que tem 80% dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, esses aposentados e pensionistas são arrimo de família, principalmente tendo que receber agora esses desempregados. E você ser arrimo de família, tendo seu salário, ou sua aposentadoria, que foi contribuída na classe produtiva do Brasil, nós podemos verificar que, por exemplo, o Bolsa Família teve um reajuste de 9% esse ano. Além da ampliação de 11 milhões para 13 milhões de beneficiados, um reajuste de 9%. O aposentado e pensionista que contribuiu com o crescimento, com o desenvolvimento, e para poder nós chegarmos no momento que o país está, ele teve um reajuste de 5,8%. E é arrimo de família. É a grande força geradora de serviços, de comércio, de produção nos pequenos municípios, no caso dos municípios que eu represento em Minas Gerais. Então, é danoso e a gente tem que tentar recuperar justamente para isso. Tem esse sentimento, tem o acolhimento dos prefeitos dos municípios de pequeno porte do nosso estado e eu tenho certeza de todo o Brasil. O que o senhor acha que o Congresso Nacional deve fazer para resgatar a confiança da sociedade? Deixarmos de votar projeto de perda de penduricalhos, de perda de vantagens, parar de votarmos projetos que não têm interesse, que não chegam direto ao cidadão, e votarmos projetos propositivos, uma agenda positiva. O que seria uma agenda positiva? Votarmos algo que o cidadão reconheça, olha, isto me beneficiou diretamente. Essa votação é uma votação que me interessa porque não tem a ver só com o meu setor, ou com o meu estado, ou com o município que eu represento, mas com o Brasil como um todo. Um desses projetos seria o projeto de lei 01, que nós tivemos a honra de presidir. O outro desses projetos seria o fim do fator previdenciário, a reforma política. Então nós tínhamos que votar, não a reforma política que mexe no voto do cidadão, mas a reforma política que mexe na postura, no tempo de mandato, na economia, na fidelidade partidária por parte da classe política. Se nós fizéssemos algo que o cidadão se sentisse contemplado, com certeza ele valorizaria o funcionamento do Poder Legislativo, que tem também a outra função de fiscalizar o Executivo. Te dou o exemplo que, diante de todas essas angústias que passamos, de toda essa crise que é ultrapassada e ficamos votando projetos aqui paliativos para resolver verba indenizatória, passagens aéreas, nós tivemos, na semana passada, para simplificar, a homologação de uma licitação feita para a usina de Angra 3, que foi feita em 1983, há 26 anos atrás. Uma licitação feita e ganha por uma empresa foi homologada pelo Executivo, licitação essa na ordem de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. E, para ter uma ideia, a licitação foi feita na época do regime militar. Foi ganha uma empresa que tinha vínculo com esse setor. Se você cometer um homicídio e ficar 20 anos foragido, o crime está prescrito. E essa licitação, que tem 26 anos, não foi prescrita. E nós aqui do Legislativo tínhamos também, em nome da sociedade, estar atento fiscalizando as ações do Executivo, principalmente essa ação de homologação de uma licitação que envolve 3 bilhões
e 300 milhões de dólares, valores esses que dariam para sanar a tão chamada déficit da Previdência Social. Essa é a nossa função e por isso que nós tentamos honradamente exercer o nosso mandato. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Para entrar em contato com o deputado Júlio Delgado, envie e-mail para dep.juliodelgado@câmara.gov.br. Lívia Rospantini para a Web TV Cobap.